Olá, nono ano, tudo bem? Professor Esquilace. Bom, eu estou aqui para a gente resolver aquelas atividades que eu passei no último material que eu passei para vocês sobre métodos contraceptivos. Tá? Eu vou ler aqui as questões, nós vamos conversar, né? Eu vou explicar como eu penso e a resposta de vocês tem que estar mais ou menos nessa linha, tá ok? Então vamos lá. A primeira pergunta aí já envolve bem aquela questão que eu sempre ensino para vocês. Você lê um texto, entende o texto, para refletir sobre ele, e aí sim você poder responder, tá? Então, ó, leia o trecho a seguir e responda ao que se pede. Então vamos ler o texto e interpretar ele. A incidência da gravidez na adolescência ainda é um fato que preocupa a saúde e outros setores da sociedade. São diversos fatores que implicam na intervenção e debate acerca do assunto. Alguns deles são a propensão de riscos na gestação, quer dizer, pode ocorrer, tem risco de acontecer alguma coisa durante a gestação, né? Devido à falta de preparo do corpo de uma adolescente, além de comprometer o desenvolvimento social dessas jovens mães. A médica obstetra e coordenadora da maternidade de alto risco do Hospital Estadual, Dr. Jaime dos Santos Neves, a Rosângela Maldonado, ela explica que uma adolescente que engravida está mais propensa aos riscos da gestação. Aí a fala dela embaixo. A adolescente não tem maturidade do sistema reprodutor, pois ele ainda não foi totalmente desenvolvido. Em geral, os riscos de uma gravidez na adolescência são o abortamento espontâneo, quer dizer, espontaneamente ocorre um aborto, não é forçado, o corpo reage, né, fazendo aborto pelo fato de ele não estar totalmente pronto. O parto prematuro, quer dizer, a criança pode nascer muito antes, né? Então, por isso que a gente chama de bebê prematuro. E o desenvolvimento da hipertensão arterial, que é a pressão alta. O grupo mais propenso a esse risco está na faixa etária de 11 a 15 anos, quer dizer, gravidezes de 11 a 15 anos têm esse risco, mas claro que menos que 11 também é grave, tá? Então, a partir desse texto, ele pergunta, né? Pergunta A. De acordo com o texto, quais os riscos de uma gravidez precoce para a jovem mãe no que se refere ao seu corpo? Então, nós já vimos, conforme nós interpretamos no texto que nós lemos. A jovem mãe, ela ainda não está com o corpo completamente maduro. Então, por esse motivo, pode desenvolver, no caso, hipertensão arterial, que é a pressão alta, sofrer um abortamento espontâneo, pode sofrer um aborto, né, natural, espontâneo, ou ter um parto prematuro, ou seja, o bebê nascer antes da hora, o que pode ser complicado para a formação do bebê, certo? Esse é o A. O B, ele fala: proponha uma explicação para o fato de que mães adolescentes correm mais riscos que mães em idade adulta. Bem, isso é baseado no quê? Eu falo que a mãe adolescente, primeiro nós já vimos, ela não tem um sistema reprodutor completamente desenvolvido, porque ela não é adulta, os hormônios ainda estão agindo e o corpo está em formação. Por isso que pode ser mais complicado. O C. Quais são os riscos de uma gravidez precoce para o bebê? Para o bebê, é como eu já tinha dito lá em cima, é uma complementação, né? Estamos reafirmando o que a gente já respondeu e lemos. Os riscos para o bebê envolvem o abortamento espontâneo, né? Quer dizer, o corpo da menina, ela pode abortar de forma natural porque tem alguma coisa errada, ou o parto prematuro, o nascimento do bebê antes da hora, certo? Muito bem, agora vamos para. Ah, tem o D aqui também. D. O texto afirma que uma gravidez na adolescência pode comprometer o desenvolvimento social das jovens mães. Interprete essa afirmação com sua opinião a respeito. Então, eu queria que você desse a sua opinião.
Mas, de uma maneira geral, o que acontece? Porque essa jovem mãe ela vai passar a ter responsabilidades no cuidado com o filho e a sua mudança no convívio social, por causa desses fatores, então a criança dificulta ela ir na escola, dificulta ela sair com os amigos, dificulta ela poder viajar, porque essa responsabilidade com o bebê é quando é a mulher na idade adulta, vamos dizer assim, quando é uma gravidez planejada. Quando ela não é planejada, e principalmente no caso de uma adolescente, isso fica mais complicado ainda. Além do fato de que a gente já falou de o corpo não estar pronto para a gestação. Tudo bem? Então vamos lá. A segunda questão aí. A gravidez na adolescência é resultado da falta de informação. Você concorda com essa informação, com essa afirmação? Discuta com os colegas e descreva um pequeno texto sobre o assunto. Quer dizer, aí vai ser mais uma resposta pessoal, porque você não tem como discutir com os colegas, a não ser que vocês resolvam abordar isso no grupo de WhatsApp de vocês. Mas, basicamente, né, essas informações elas estão embasadas na falta de informação sobre os métodos contraceptivos, ou seja, como evitar a gravidez. Se há um conhecimento sobre evitar a gravidez com todos os métodos que vocês já estudaram e que a gente vai rever nas próximas perguntas aí como resposta, existem maneiras de evitar a gravidez. Então, se existe uma gravidez na adolescente, é porque houve falta de informação de como evitar, certo? Então é isso. Por que se diz que os adolescentes não estão preparados nem física nem psicologicamente para a gravidez? Exponha os seus argumentos. Bom, fisicamente, nós já vimos o corpo e o sistema reprodutor dos adolescentes, eles não se encontram totalmente desenvolvidos. Esse é um fator. Agora, psicologicamente, a fase da adolescente, os adolescentes, né, tanto menino como menina, passam por uma fase de insegurança, de frustrações e de incômodos. Então, ainda estão em busca da sua identidade. E também as variações hormonais também afetam esses aspectos psicológicos. Então, imagina tudo isso ocorrendo com todo adolescente passe por isso, e ainda envolve uma gestação, uma gravidez não planejada, né? Porque se é adolescente não foi planejado, né? Porque acima dos 18 que pode começar, é mais responsável, já tem as suas responsabilidades, tá? Aí o 4, defina métodos anticoncepcionais ou contraceptivos. Como eles podem ser classificados? Dê um exemplo de cada um. Eu vou parar um pouquinho que o cara ligou o carro aqui, é barulhento. Eu vou esperar ele ir embora, peraí. Pronto, o cara foi embora. Então vamos lá. 4. Defina, de novo, né? Defina métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, como eles podem ser classificados. Dê exemplos de cada tipo. Então vamos lá. Os métodos anticoncepcionais, primeiro, né, a definição. Os métodos anticoncepcionais, eles são usados para prevenir a gravidez. E como eles podem ser classificados? São classificados de acordo com o mecanismo de ação de cada um, que vai evitar a gravidez. Então, nós temos primeiro, deixa eu melhorar isso aqui, pronto. Nós temos aqui os métodos de barreira, que no caso é as camisinhas, masculina e feminina, ou no caso o diafragma. Os métodos hormonais, que é a pílula anticoncepcional, os injetáveis, o adesivo, o transdérmico, o anel intravaginal e o implante subcutâneo. Os métodos comportamentais, que é a tabelinha e o coito interrompido, e os métodos intrauterinos, que é o DIU. E, por último, os métodos cirúrgicos, a vasectomia ou a ligadura das tubas uterinas. Certo? Aí ele pede na 5 para identificar
em que etapas da reprodução atua cada um dos diferentes métodos contraceptivos. Então vamos lá. O método de barreira, os comportamentais e os cirúrgicos, eles impedem o encontro do óvulo, lembrando que é o gameta feminino, com o espermatozoide, que é o gameta masculino. Os hormonais, eles vão impedir a ovulação, ou seja, a mulher não vai produzir óvulo. Então, se não tem óvulo, não tem quem o espermatozoide fecundar, certo? Os dispositivos intrauterinos, eles impedem a ovulação. E se tiverem ação hormonal, ou impede a fecundação e a implantação do óvulo se eles forem de cobre, tá? Que é uma substância que vai possibilitar evitar a fecundação e essa implantação do óvulo. Tudo bem? É isso. Agora, 6. Sobre os métodos contraceptivos cirúrgicos, responda. Primeiro, A. Qual é a diferença entre vasectomia e laqueadura? Bom, a vasectomia, conforme vocês devem ter visto lá no texto, ela é feita no homem. Ela consiste no corte dos canais deferentes, tem a imagem lá, né? Que esses canais deferentes, eles levam os espermatozoides maduros para serem misturados aos líquidos lá, né? Que nós vimos o líquido prostático também, que vai formar o sêmen. A laqueadura, que é feita pela mulher, ela consiste no corte das duas tubas uterinas, que comunicam os ovários ao útero. Então, se você evita que o espermatozoide, no caso masculino, e o óvulo, no caso feminino, se encontrem. Tá? B. Os indivíduos que pretendem se submeter a um dos métodos anticoncepcionais cirúrgicos, frequentemente eles passam por avaliações psicológicas prévias. Na sua opinião, qual que é a importância disso? É porque é o seguinte, gente, você tem que ter certeza que você não quer ter mais filho. Então você verifica, né, verificada a certeza, se o indivíduo ele não poderá mais ter filho, e isso é debatido. Porque quando ele passa por esses métodos cirúrgicos, não tem mais como reverter. Às vezes, em alguns casos até tem, mas é mais difícil. Né? Então, geralmente, quando você faz uma cirurgia dessa, você passa por uma batelada de exames e conversas com psicólogos para você ter certeza que você não vai ter mais filho. Porque você pode, no futuro, já teve casos de homens que fizeram o homem ou mulher, aí se separaram e quiseram ter filhos com o novo parceiro ou a nova parceira. E aí não podia porque fez a cirurgia. Então, quando faz a cirurgia, né, tem que ter certeza de que não vai ter mais filhos. Basicamente é isso, para a pessoa não ficar abalada depois não podendo mais ter filho e queria ter. O 7. Qual é o princípio do método da tabelinha? Em que ele pode falhar e descreva o que pode ser feito para melhorar a sua eficácia. Bom, a tabelinha ela tem como princípio você estimar o período fértil da mulher, né? E a mulher sabe o seu período fértil. Então, com base na data da menstruação, se sabe quando se deve evitar a prática dos atos sexuais durante esse período, né? O período que ela está ovulando. Mas para melhorar essa eficácia, é recomendado não só se usar a tabelinha, mas usar algum outro método, como, por exemplo, o uso de camisinhas, porque nenhum método é 100%. Né? A dica que se dá é que utilize 2 métodos contraceptivos, só que não pode ser camisinha masculina e camisinha feminina ao mesmo tempo. Nesse caso do preservativo, né, da camisinha, tem que ser um ou outro, e aí usa um outro método. E, por último, explique por que é dito que a camisinha oferece dupla proteção para quem a usa durante uma relação sexual. Então, a camisinha, ela impede o contato do pênis, né, e do sêmen com o corpo da mulher, evitando, então, a gravidez e também infecções sexualmente transmissíveis. Então, no caso das camisinhas, ocorrem essas 2 proteções, tanto da gravidez como de infecções sexualmente transmissíveis, que são doenças. Nos outros métodos, isso é só para evitar realmente
desculpa, evitar a gravidez. A proteção contra infecções sexualmente transmissíveis só ocorre através do uso dos preservativos, tanto masculino como feminino. Gente, basicamente é isso. Isso tudo está no texto. Era ler, entender e se expressar aqui nessas questões. Tudo bem? Então é isso, gente. Um abraço e até a nossa próxima vídeo dúvida.